Passamos o ano de 2019, 2020, em meio a uma pandemia que ainda está exigindo de nós cuidados. E nesse período, a Primeira Igreja Batista de Jardim Maranguape me convidou para orarmos juntos por um pastor. E nos juntamos a uma comissão de sucessão pastoral, a igreja, sua diretoria, pastor Daniel, irmã Edinalva, e nós oramos todo aquele período, cerca de um ano, de março de 2019 a março de 2020, quando Deus nos apresentou, e oramos também com a igreja, para que Deus nos apresentasse um pastor para a sua igreja, Primeira Igreja Batista de Jardim Maranguape. E hoje eu apresento aos irmãos o pastor Renato, nosso amigo, missionário, e hoje, desde março, pastoreando a Primeira Igreja Batista em Jardim Maranguape. Ele vai nos trazer a palavra de Deus. Eu estava procurando uma oportunidade para apresentá-lo à igreja, mas esse é o resultado de nossas orações. Deus te use, pastor. Graça e paz, amada igreja. Desde já quero agradecer a tantas orações que saíram do coração desta igreja, para que hoje eu e minha esposa, a irmã Elizabeth, estivéssemos lá na Primeira Igreja Batista de Jardim Maranguape. Eu gostaria que ela ficasse de pé novamente, para que a igreja reveja de novo, né? Essa minha amada esposa. Obrigado, meu bem. Muito amada. E eu agradeço a Deus pela vida dela. A gente sabe que o ministério pastoral é um desafio muito grande, em que o pastor, ele muitas vezes está na frente, mas a sua esposa é quem está ali nos bastidores, né? E eu louvo a Deus pela vida dela. Mas, como o pastor Divan falou, eu me chamo Renato Lopes, sou novo pastor aqui da Primeira Igreja Batista de Jardim Maranguape. Nós estávamos no campo missionário, lá na cidade de Frei Miguelinho, fica no começo aqui do Agreste, pernambucano. Passamos 4 anos lá, trabalhando com implantação de igreja, né? Crescimento de igreja. Trabalhamos na Congregação Batista de Capivara, mas hoje estamos aqui, e eu já quero também agradecer a Deus e a amada igreja por esse grande convite e poder estar trazendo a palavra de Deus. A maior missão de um pastor é pregar a palavra de Deus, porque pregar a palavra de Deus é, sem sombra de dúvida, o que transforma a vida do ser humano. Então, se você está aqui nesta manhã, se você está aqui nesta manhã, é porque você veio ouvir uma palavra da parte de Deus. Então, nesse momento, eu gostaria mais uma vez de orar para que eu me calasse e que o Senhor falasse. Vamos orar. Justo Deus, maravilhoso Pai, nesta manhã te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, que a Tua Sagrada Escritura nos leve ao entendimento daquilo que o Senhor quer para nós. Perdoa nossas falhas, nossas transgressões e nos enche com o Teu Espírito Santo. Fala, não permita, Senhor, que ninguém aqui, neste templo, saia sem ouvir a Tua voz. Que a Tua voz seja real, poderosa como voz de trovão nesta manhã. Acalma os corações aflitos,
Ó Deus, acalma os pensamentos, ó Deus, que podem estar trazendo, ó Deus, um pouco de desatenção no culto. Que nossas mentes sejam cativas à palavra de Deus nesta manhã. Obrigado por tudo. Fala conosco em Cristo Jesus. Amém. Amém. Gostaria também de deixar um abraço da nossa igreja para a amada igreja. A primeira igreja batista de Jardim Maranguape manda um grande abraço. Mas, irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Sagrada Escritura no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo escrito segundo o relato de Lucas. Capítulo 7, nós vamos ler os versículos 11 a 17. É um texto muito conhecido. A passagem que narra a ressurreição do filho da viúva de Naim. Cristo ressuscitou. Eu gostaria de convidar a igreja para a gente se colocar em pé para fazermos essa leitura. Nós vamos ler os versículos 11 a 17. Assim diz a palavra de Deus: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão na cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Repita comigo: moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Diga comigo de novo: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Pode sentar, amada igreja. A igreja está de parabéns pelos seus 52 anos e com esse tema tão maravilhoso, Jesus me encontrou para o louvor da sua glória. Quando o pastor Edivan nos passou esse tema, eu senti uma grande alegria no meu coração de saber que esse tema, ele é um tema teocêntrico, ele é um tema cristocêntrico, ou seja, se Cristo nos encontrou, foi porque Ele nos encontrou para glorificar o seu nome. O centro é Deus, o centro é Cristo. Nós vivemos neste século onde tem se levantado vários tipos de mensagens, mas eu gostaria de alertar-nos nesta manhã acerca das mensagens antropocêntricas que são pregadas hoje. Os cultos hoje são voltados para o homem. Os cultos hoje são feitos para levantar a autoestima e agradar ao homem. Os cultos hoje e as mensagens em muitas igrejas são feitas para que o homem seja louvado, para que o homem ache que ele é digno de louvor ou de honra,
ou de glória. Mas diante desse tema, diante dessa passagem, diante da Escritura Sagrada, nós vemos que aquele que é único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Jesus lhe encontrou, foi porque Ele lhe encontrou para que a glória dEle seja louvada, para que o nome dEle seja exaltado, não o meu, não o nosso, mas o dEle. Para introduzir essa mensagem, eu gostaria de trazer 2 exemplos de 2 homens de Deus, 2 heróis na fé, que foram encontrados para o louvor da glória de Deus e dedicaram a sua vida inteira para esta missão. O primeiro dele foi William Franklin Graham. Todo mundo aqui conhece o nosso querido Billy Graham. Faleceu no dia 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos. Billy Graham nasceu no dia 7 de novembro de 1918, lá na Carolina do Norte. Ele conheceu a Cristo muito cedo, se formou em teologia em 1939 e passou a pastorear uma igreja batista em Western Springs, nos Estados Unidos. Logo ele passa a pregar o Evangelho nos Estados Unidos, na Europa. Se estima que no seu ministério, Billy Graham conseguiu resgatar, pelo poder do Espírito Santo, mais de 3 milhões de almas para Cristo. O que eu acho mais interessante no ministério dele é que sempre nas suas pregações, ele nunca falava de si mesmo. O homem que conseguiu, o único homem do mundo que conseguiu entrar na antiga União Soviética para falar de Jesus, ninguém conseguiu fazer isso lá, ele foi o único. E ele, nas suas cruzadas evangelísticas, ele nunca falava daquilo que ele fez, mas ele sempre falava daquele que faz tudo por nós. Meus irmãos, se estima que mais de 210 milhões de pessoas ouviram o Evangelho através da vida dele. Um dia ele teve um encontro com Cristo. Você que está aqui ouvindo essa mensagem, um dia nós tivemos um encontro com Cristo. Mas se lembre que esse encontro com Cristo é para o louvor da glória dele, não nós. 210 milhões de pessoas ouviram o Evangelho através da vida de Billy Graham. Outro grande herói na fé que eu gostaria de citar nesta manhã é um dos que eu mais admiro, Charles Haddon Spurgeon. Acredito também que todos nós já ouvimos falar nele. Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834, na cidade de Clevedon, na Inglaterra. No início da sua adolescência, ele foi morar com seu avô. E quando ele chega na casa do seu avô, ele se encontra com uma rica biblioteca. Eu vi os irmãos falando aqui que vão vender livros, né, para missões. Eu fiquei bastante empolgado, né? Acho que eu vou fazer uma visita aqui com a minha esposa. E por o precinho que o irmão falou, rapaz, que bênção. Veja o que o conhecimento da palavra de Deus faz na vida de uma pessoa. Quando Spurgeon chega na casa do seu avô, ele encontra uma biblioteca vasta com literatura puritana. Os puritanos eram os crentes, os cristãos após a reforma, que eles eram chamados de puritanos porque eles viviam uma vida tão pura, viviam uma vida tão santa, que esse foi um apelido pejorativo que colocaram neles. Então chamavam eles de puritanos. E ficou. Entre eles, Spurgeon leu o livro O Peregrino. Quem aqui já leu O Peregrino? É
é um dos meus livros preferidos. Terminei de ler ele novamente esses dias. Se tiver o Peregrino aí para vender, estou fazendo um merchandising já da... E Spurgeon se encontrou com esse livro e com vastos outros livros. Então, mesmo sem ainda ser convertido, ele começa a desenvolver uma grande curiosidade para aprender mais da palavra de Deus. Num determinado momento na sua adolescência, ele se encontra numa vasta tempestade de neve e ele passa por uma capela, onde o pastor daquela capela não tinha conseguido chegar a tempo por causa da tempestade. Então um irmão vai e se dirige ao púlpito para pregar a palavra de Deus. Spurgeon entra para se livrar da tempestade e ele se depara com a Sagrada Escritura, que naquele dia mudou a sua vida. A partir daquele dia, Spurgeon começa a pregar. Ele é batizado numa igreja batista, começa a pregar a palavra de Deus, alcança milhões de pessoas. Ele ficou conhecido por ser chamado o príncipe dos pregadores. Até hoje ele é conhecido dessa forma, o príncipe dos pregadores. Por quê? Porque Spurgeon, quando pregava, ele não precisava gritar para mostrar autoridade, nem tampouco fazer o que muitos pregadores de hoje fazem. Ele não precisava se mostrar, ele simplesmente falava da centralidade de Cristo. É isso que está faltando nos púlpitos, irmãos. É isso que está faltando, a centralização da glória de Cristo. A história vai dizer que ele é convidado a pregar, a pastorear uma igreja, muito cedo, muito jovem, um pastor novinho. E aí, naquela igreja, a igreja tinha capacidade para 1.200 pessoas, só tinha 200. E ele, pregando a palavra de Deus, aquela igreja, muitas pessoas se convertem, acontece um avivamento na Europa, e ali ele é obrigado a construir um tabernáculo metropolitano. Nesse tabernáculo tem capacidade para mais de 12.000 pessoas. E ele prega a palavra de Deus com veemência. E sabe qual era um dos grandes segredos do ministério de Spurgeon? A história vai contar que debaixo do púlpito, debaixo do altar da sua igreja, havia uma sala. E nesta sala, um grupo de irmãos e irmãs se reuniam. E sempre quando ia começar o culto, aqueles irmãos intercediam pela vida do seu pastor, para que aquele pastor fosse usado por Deus, e não dava outra. Milhões de vidas se renderam aos pés de Jesus Cristo. Homens que tiveram uma vida encontrada por Cristo, mas que essa vida foi agora usada para a glória de Cristo. Aos 50 anos de idade, Spurgeon havia sido responsável pela fundação de mais de 66 instituições, igrejas, escolas, seminários, orfanatos, escolas de pastores. Publicou mais de 3.560 livros, batizou mais de 14.700 pessoas. Pastor, o senhor está falando dos exemplos desses homens de Deus, mas nós devemos admirá-los, devemos ter uma admiração tão grande por eles, mas por que o senhor está enfatizando a vida deles? Porque toda a glória do ministério que Deus derramou na vida deles foi revertida para o Senhor Jesus Cristo. Se Cristo te encontrou, lembre-se, glorifique a Ele. Em quem nós somos diferentes desses homens? Em que? Se Deus usou tremendamente a vida deles, por que Deus não há de usar a nossa? Se nós tivermos vida de oração, vida de devoção, vida de busca,
Se nós tivermos, irmãos, vida de comunhão plena com Deus, Deus usará a nossa vida tremendamente. E Ele quer fazer isso. E há de fazer, para a glória de seu nome. Irmãos, nós olhando para esse texto de Lucas e falando mais sobre esse tema maravilhoso, nós vemos aqui um momento drástico na vida de uma mulher. A Bíblia vai dizer que essa mulher já era viúva. A Bíblia vai dizer que ela já não tinha esposo, já tinha perdido o esposo e agora tinha acabado de perder o seu único filho. O seu único filho. Nós sabemos que a situação das mulheres na época de Cristo não eram boas. Não havia benefícios para mulheres que eram viúvas. Não havia benefícios para mulheres que perdiam o homem da casa. Ela tinha que se virar. Essa mulher estava numa situação extremamente complicada. Entenda comigo. Tanto na vida desses homens que nós citamos, mas nas nossas vidas, tem momentos em que a gente não sabe o que fazer para glorificar a Deus. Tem momentos que a gente passa, que a igreja passa. Eu acredito que nesses 52 anos essa igreja também passou por muitas lutas, muitas batalhas para estar aqui hoje. Mas tem momentos, irmãos, na vida da igreja, a própria história da igreja também vai narrar vários momentos como esse. Momentos em que a gente olha e diz: Senhor, o que é que eu vou fazer? Que situação é essa, meu Deus? O que é que eu vou fazer? Porque eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Eu não consigo enxergar, meu Deus, a saída. Talvez possa até ter pessoas aqui nessa manhã dessa forma, pensando: Senhor, não tem mais volta. Morreu, meu filho está morto. E agora? Essa era a situação dessa mulher. Essa era a situação de uma pessoa que não sabia o que fazer. Mas se lembre que sempre quando Cristo se encontra com alguém, independente da sua situação, Ele sempre faz com que, através daquele encontro, a sua vida seja para o louvor da glória de Deus, independente da situação que nós nos encontramos. O texto começa dizendo assim, vamos expor agora, entrar na exposição do texto, versículo a versículo. Não feche sua Bíblia, acompanhem comigo, nós vamos aprender passo a passo nesta passagem. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e ia uma grande multidão. Este versículo de número 11, ele nos mostra que Jesus estava indo agora para uma cidade, para uma pequena cidade. O contexto imediato anterior nos mostra que Jesus tinha vindo da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade grande, era uma cidade onde havia ali um bom número de pessoas, autoridades. E Jesus também faz ali um grande milagre naquela cidade. Mas Jesus sai de uma cidade grande, sai de uma cidade maior, e agora ele vai para uma cidade menor. Ele passa pela cidade de Naim. Aconteceu ali que ele foi para aquela cidade, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e ia também uma grande multidão. Quero dizer para você, nesse versículo nós aprendemos, irmãos, que o mesmo Cristo que quer se encontrar com pessoas mais vistas, em lugares maiores,
Ele também quer se encontrar com as pessoas que muitas vezes são esquecidas. O mesmo Cristo que ama as grandes metrópoles, as grandes cidades, é o mesmo Cristo que ama também as cidades pequenas. Lembre-se dos atributos de Deus. Onisciência, Deus sabe de tudo. Onipresença, Deus está em todo lugar. Onipotência, Deus pode todas as coisas. Ao mesmo tempo que Jesus estava preocupado com aquela cidade de Cafarnaum, Jesus também se preocupou com a cidade de Naim. Ele foi até aquela cidade na sua onisciência. Ele já sabia o que ia acontecer naquela cidade. E quando ele chega lá, ele se encontra com uma mulher esquecida. Uma mulher que agora não tinha ninguém por ela. Mas ele demonstra o seu amor e a sua compaixão também por ela. Continuando aqui no versículo de número 12, a palavra de Deus diz: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. Preste atenção aqui. Jesus estava chegando naquela cidade com uma grande multidão. Muitas pessoas e seus discípulos. Mas existe uma diferença. Ele chega agora em Naim e se encontra com outra grande multidão. Mas eu quero mostrar para você que a multidão que foi com Cristo já havia tido um encontro com Ele. Aquela multidão que estava com Cristo já tinha visto milagres. Por isso ela tinha esperança. Aquela multidão que foi com Cristo já tinha visto Jesus fazer multiplicação de pães, de peixes, já tinha visto Jesus ter feito coisas tremendas, anunciar o reino de Deus, a salvação. Eis aqui que eu lhes apresento um encontro de uma multidão cheia de esperança, mas com uma multidão totalmente sem esperança. Nós louvamos a Deus porque nós fazemos parte da multidão cheia de esperança. Essa multidão que estava com Cristo agora se depara com aquela outra que estava passando por uma situação muito difícil. Nós aprendemos aqui que aquela grande multidão que teve um encontro com Jesus, que foi com Cristo, ela já vivia para a glória dele, se alegrando. Já a multidão que não teve esse encontro com ele, vivia em tristeza, vivia numa grande falta de esperança. O verso seguinte vai nos dizer: e vendo-a, o Senhor moveu-se de uma íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Nossa, meus irmãos, você pode ouvir Jesus dizendo nesta manhã para você: não chores. Aquela mulher chorando muito, porque ela tinha perdido aquilo que ela tinha de mais valioso. A única coisa que ela tinha. O único filho que ela tinha. Mas a palavra de Deus diz que Jesus teve compaixão daquela mulher. Essa palavra também pode ser traduzida pela palavra misericórdia. Irmãos, a palavra misericórdia no grego, ela vem da junção de duas palavras. A primeira é a palavra misery, vem de miserável, de frágil. Córdia vem de cardia, cardiologista, cardiologia, coração. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele se enche de grande compaixão, de grande misericórdia, e aquilo mexe profundamente com o coração de Cristo.
Aquilo mexe profundamente com a forma como Jesus estava vendo aquela mulher e aquela grande multidão. Ter compaixão é uma atitude de Cristo que se encontra, quando ele se encontra com alguém que não tem mais esperança. Como estava aquele garoto? Morto. Eu quero lhe dizer mais uma coisa. Sabe o que representa aquele garoto? Aquele garoto representa eu e você. Nós, um dia, éramos aquele menino que éramos carregados em cima de um caixão, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos aquele menino. O nosso caminho era um só, era a perdição eterna. Não havia esperança para nós. A multidão olhava para a gente e dizia: vai ser o quê? Vai dar em quê? Está morto, não serve mais para nada. Essa palavra morto aqui no grego dá o sentido da palavra necrose. É a pessoa que está totalmente morta, podre, não serve para nada. Irmãos, nós éramos assim, pecadores, podres, por um câncer chamado pecado. O nosso cortejo fúnebre já estava acontecendo, mas um dia Jesus Cristo nos encontrou para o louvor da sua glória, irmãos. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Glórias a Deus. Ele fez isso conosco. Ele deu fim a uma trajetória que iria terminar na morte. A nossa sepultura foi aberta, nós não descemos a sepultura, porque Ele conseguiu parar o nosso funeral. Esse garoto não sabia o que ia acontecer na sua vida. Aliás, nem vida ele tinha. Éramos nós, irmãos. Quantas pessoas da nossa família não olhavam para nós, como essa mãe olhou para o seu filho chorando, pensando que acabou, pensando que teve fim. Muitas vezes isso acontece na igreja também. Muitas pessoas olham para a igreja e dizem: a igreja vai acabar, a igreja vai morrer, a igreja vai parar. Mas é aí quando Jesus chega e diz: eu estou aqui. Queria também contar para você uma história dos pais da igreja, um grande homem chamado Policarpo de Esmirna. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Ele foi sucessor do apóstolo João. O apóstolo João viveu 99 anos e morreu
foi para a ilha de Patmos. A história vai dizer que antes de ser preso, ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Roma queria matar o apóstolo João, o último apóstolo vivo, o mais novo. E a história vai dizer que ele não morre por um milagre de Deus, e ele é levado para a ilha de Patmos. Preste bem atenção. Naquela ilha, quando o apóstolo João é levado para lá, ele tem a visão do Apocalipse. Escreve, hoje nós temos o livro do Apocalipse. Depois, ele é liberto, e ele é o único apóstolo que morre de morte natural, de forma livre, na sua casa. Mas ele tem um sucessor, que a história da igreja vai dizer que foi Policarpo. Ele foi pastor da igreja de Esmirna. Se você ler o Apocalipse, você vai ver que tem uma carta à igreja de Esmirna. E nesta carta, o apóstolo João diz: olha, não temas, porque muitos de vocês vão ser presos, muitos de vocês vão sofrer perseguição, mas não tenham medo, é necessário que isso aconteça. Sabe por que João escreveu aquilo para aquela igreja? Porque Policarpo, naquela época, um pouco depois, ele é martirizado. O pastor da igreja de Esmirna é martirizado. Mas só que acontece algo sobrenatural. Os historiadores da igreja vão dizer que no momento do martírio dele, ele é colocado numa fogueira, os romanos arteiam fogo, e a história vai dizer que aquele fogo não consegue consumir aquele homem. Quanto mais o fogo queimava, ele não conseguia morrer. E sabe quais são as últimas palavras daquele pastor? Ele abre a boca e diz assim: em toda a minha vida eu segui a Cristo, e Ele nunca me fez mal. Se eu vivi para Ele, eu morrerei também por Ele. Naquele momento o fogo não consegue matá-lo, e os soldados são obrigados a, com a lança, tirar a vida de Policarpo de Esmirna. Fica o grande exemplo daquele homem de Deus. Até no final da sua vida, ele não negou a Cristo. Tem muita gente que nega a Cristo por tanta coisa boba, irmãos. Tem tanta gente que nega a Cristo por coisas tão fúteis. Nós precisamos olhar para a igreja primitiva e aprender que nós precisamos voltar ao Evangelho primitivo. Aquela convicção, aquelas pregações, aquela vida de oração. E nós glorificamos a Deus porque ainda existem igrejas como essa, que persistem neste Evangelho. Continuando o texto bíblico, a exposição vai nos mostrar no versículo de número 14, no versículo 13, Jesus teve compaixão, mandou que a mulher não chorasse. No versículo 14 continua: e chegando-se, tocou o esquife. O caixão estava passando, Jesus tocou. E os que levavam o caixão pararam. E Jesus disse àquele jovem: jovem, eu te digo, levanta-te. Jovem, eu te digo, levanta-te. Jovem, eu te digo, levanta-te. Levanta. Se tiver alguém frio espiritualmente aqui, levanta. Se tiver alguém fraco espiritualmente, levanta. Se tiver alguém triste, abatido, levanta. Aquele que estava morto levantou. Glória a Deus. Aquele que estava perdido, sem esperança, levantou. Aquele que estava sendo carregado por pessoas, levantou. Agora ele não precisava mais ser carregado, agora ele tinha força para ficar em pé. Agora ele não precisava mais ser
olhado sem esperança, como alguém que estava com seu corpo apodrecendo. Ele não precisava, irmãos, mais ser visto como alguém que não tinha mais serventia. Jesus o levantou. Glória a Deus, irmãos. Nós também que ficamos de pé nessa manhã, através desse ato, nós estamos dizendo: Cristo está nos levantando hoje. Cristo está nos reavivando hoje. Cristo está nos renovando hoje. A morte já morreu, Cristo matou a morte. A vida agora reina em nós. Pode sentar, igreja. Glorificado seja Deus por ter nos levantado como Ele levantou aquele menino. Louvado seja Deus por ter nos levantado como levantou aquele garoto. Mas eu quero te dizer uma coisa importante. Nesse texto, quando aquele garoto se levantou, ele não se levantou sozinho. Ele não se levantou sozinho. Sabe por quê? Porque quando Cristo tem um encontro com uma pessoa, esse encontro vai mexer com as outras pessoas ao seu redor. Quando Cristo se encontrou com aquele garoto, aquele encontro mexeu com aquela multidão que estava com ele. Quando Cristo nos levanta, a nossa família é mexida. Entendeu? Quando Cristo nos levanta, os nossos amigos são mexidos, eles olham o que Cristo fez por nós e eles passam a entender que algo sobrenatural aconteceu na nossa vida. Deus é maravilhoso, irmãos. Neste versículo 14 nós aprendemos que este garoto representa nós, que nós éramos mortos, mas nós tivemos também um encontro verdadeiro com Cristo. No verso 15 continua a passagem dizendo: e o defunto assentou-se e começou a falar. Você que levantou, você agora tem uma grande missão. Agora você tem que ir por todo o mundo, anunciar o evangelho de Deus a toda a criatura. Essa é a missão dessa igreja. Essa é a missão da primeira igreja batista de Jardim Maranguape. Essa é a missão dos batistas brasileiros. Essa é a missão de todos os crentes que foram regenerados por Cristo Jesus. Lembre-se do processo da salvação. Como é que começa? Regeneração. A pessoa nasce de novo. Esse menino nasceu de novo. Ele estava morto. Santificação. Nós agora somos santificados por Cristo a cada dia. Nos tornamos parecidos com Ele. E a glorificação, que é o momento em que, quando Cristo voltar, nós subiremos às alturas com o corpo transformado, glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus. Aquele menino sentou-se e ele começou a falar. O texto não narra. Eu não quero passar do texto, quero ser fiel ao texto. Mas se o menino falou, eu fico pensando comigo mesmo: meu Deus, Deus não permitiu que eu soubesse através desse texto o que foi que ele falou. Mas como eu sou curioso para saber o que foi que aquele menino disse. Como eu queria saber o que saiu da boca de alguém que estava morto, mas agora está vivo. Tem uma forma da gente não saber, mas tem uma forma de nós presumirmos. O que foi que você falou quando você estava morto e quando você reviveu? Você se lembra o que você falava? Você se lembra daquilo que você dizia? Continue falando para a glória de Deus. Continuando o texto, o versículo 16
o versículo 15 diz: o defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. O 16 diz: e de todos se apoderou o temor. Glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esse versículo 16 nos mostra algo muito interessante. Ao ver o poder libertador de Jesus, ao ser encontrados por Ele, nós não temos outra opção senão glorificar a Ele. Não temos outra opção, irmãos. Aquele menino ficou de pé, aquela grande multidão se apoderou de grande. Infelizmente, nós vivemos uma geração que tem muitos crentes que não têm temor a Deus. Nós vivemos uma geração que tem muitas pessoas que perderam o temor ao Senhor. Eu quero inverter aqui o texto. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que tem poder para dar vida, irmãos, Ele também tem poder sobre a morte. Irmãos, devemos conservar o nosso temor ao Senhor. Continue, igreja, continue sendo temente a Deus. Neste momento aqui, o texto vai dizer que todos se apoderou o temor. Todos. O poder foi tão grande e a majestade de Cristo foi tão grande que todos glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Só que não só aconteceu isso. Dois acontecimentos nesse versículo me chamam a atenção. Primeiro, o povo reconheceu que se levantou ali um grande profeta. Mas o segundo me chama mais ainda a atenção. O texto diz que se levantou, o texto diz que Deus visitou o seu povo. Cristo não é só um profeta, Cristo é o próprio Deus, que visitou o seu povo. Que maravilha, irmãos, é vermos que Deus se fez homem, se fez carne e veio dar vida aos mortos, veio nos ressuscitar. Finalizando aqui a exposição, nós vemos o último versículo: e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Quando o nome de Cristo é glorificado, o seu evangelho, ele é anunciado por toda a parte. Como nós glorificamos a Deus anunciando o seu evangelho? Correu dele aquela grande fama, toda a Judeia, todas as regiões, todas as pessoas viram que ali estava o Filho de Deus. Nesta manhã, aqui está o Filho de Deus. Ele está aqui. Lembre-se da promessa que Cristo fez quando Ele disse: aonde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei presente, estarei no meio. Que Deus aplique essa palavra poderosamente em nossos corações, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe.